Fala corretor, fala corretora. Estamos aqui no podcast Corretor Empresário. Eu estou aqui com meu amigo Diego, que é o fundador da empresa Ativo Investimentos. Fala, Diego, como é que você está? Tudo bem, Marcelo? Beleza. Olá. Tudo bem, corretor? Tudo bem, corretora? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Conversar bastante aqui sobre o mercado financeiro, falar das oportunidades aí de investimento para os corretores. Bacana. Conta aí, Diego, como você começou nessa área de investimentos? Legal. Bom, eu sou economista, né? Formado, faz um bom tempo. A gente vai fazendo conta, né? A idade vai ficando mais... Eu conheço o Diego há muito tempo já. Né? Amigos de infância aqui. Isso. Então, eu sou economista, trabalhei já no mercado financeiro, todos os bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco Safra, a gente era do Family Office, a gente fazia gestão do patrimônio da família Safra, Banco Barclays, que é um banco inglês que tinha aqui no Brasil, e o último banco foi o Banco ABC, que é um banco árabe. Bacana. E aí eu resolvi em 2020, 2021, mudar de lado da mesa, né? Eu saí do lado da mesa dos bancos e para o lado empreendedor. Dos clientes, exatamente, empreendedor. Então a gente advoga pelos clientes, né? Legal. Nós somos uma consultoria de investimento autônoma, independente, e aí o nosso foco lá é ser aquele cardiologista que você paga a consulta e sabe que o remédio que ele vai te dar é um remédio bom para curar, ou não dar um remédio, né? Ou não dar um remédio. Então aí você vai chegar lá e vai falar, faz um exercício, uma caminhada, não precisa tomar remédio, tá tudo bom. Então é isso legal. que a gente faz. Aqui na hora do almoço eu estava conversando aqui com o Diego, né? O mercado financeiro e o mercado imobiliário ele tem muito a ver, né? Eles andam ali praticamente juntos, né? Exato. Tem que ter aquela relação ali de confiança, conexão com os clientes, né? Para você começar a fechar negócio, receber algumas indicações também. Isso faz parte do mundo dos negócios ali, né? Que a gente vive aqui diariamente, né? Nós temos aqui 12 corretores. Hoje tem galera que já está aí performando todos os meses, tem a galera que está começando agora, mas todos eles vão aí por esse caminho, né? Sim. Você tem que ter indicações, né? Você tem que ter bom relacionamento com clientes, né? E conta pra gente aí como que foi, sei lá, o seu primeiro negócio na sua empresa. Na empresa, né? Isso é fundamental, né? Eu investi muito dinheiro no início da empresa. O meu objetivo inicial da empresa não era nem captar cliente que era meu amigo. Legal. Como a ideia era fazer a empresa funcionar, eu falo, poxa, se o cara é meu amigo e eu capto ele, ele vai me agradar. Então, eu primeiro tenho que botar para jogar a empresa no mercado. Né? Exatamente. Pegar uma pedreira. Tem que vir do mercado, falar, não, funcionou, meu departamento de marketing funcionou. Então, primeiro foi um posicionamento de marca, né? Construir site, construir... É um business novo também, porque a gente sempre colocou dinheiro no banco, depois colocou dinheiro na corretora, dinheiro que a gente toca dos clientes ainda está em corretora, mas o business de ter uma pessoa para cuidar, igual o cardiologista que eu falei, o nutricionista, para o mercado financeiro não existia isso, né? Você pagar um profissional para tomar conta do seu dinheiro. Então, primeiro ter uma inserção em rede social. Na verdade, a gente fez uma parceria com um influencer. O influencer começou a falar um pouco da empresa e assim a gente começou a prospectar. Então, essa relação de confiança veio do influencer. Então, o influencer está há 8 anos falando na internet sobre investimentos, ele referindo a empresa e a gente começou a aparecer por lá. E é um negócio que tem que ter muita coisa. Na verdade, você tem que passar muita confiança. Totalmente. Porque a pessoa está te dando ali uma grana para você trabalhar ela todos os meses ali, né? Exatamente. E atingir os objetivos do cliente e os seus também, né? Exato. Senão... tanto o corretor quanto a minha atividade, a gente trabalha com sonhos, né? Sim. Imagina que você vai vender um imóvel para a pessoa está sonhando a vida inteira naquele imóvel. Então, se você falhar nesse momento, poxa, você não está... A gente está falando só de dinheiro, a gente está falando de emoção, a gente está falando de pessoas. Então, esse é um cuidado que a gente tem de ter uma relação longeva com o cliente, né? Porque o cliente está sempre com você, te indicar. Isso. Então, a confiança, eu acho que é o pilar número 1, né, que a gente tem que ter nos nossos negócios. Aqui a galera ela é treinada para acompanhar o processo de venda do imóvel até o final. Então, eu tenho 90% dos corretores aqui hoje já recebem indicações, né? Porque ele pega o processo ali desde o começo, desde a captação, proposta, negociação, financiamento bancário, entrega de chaves, tira a fotinho lá, posta no Instagram, já faz aquela média, né? Sim. Importantíssimo. E depois fica todo mundo feliz e acaba aqui recebendo indicação. Isso é muito importante. Exato. Mas vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? Hoje, o mercado financeiro aqui no Brasil, as pessoas ainda não estão acostumadas muito a investir dinheiro, né? Ela deixa o dinheiro parado no banco
Ou eu estou vendo agora que o pessoal tem colocado ali na caixinha desses bancos digitais, né? Sim, Deixa ela sim. parado o dinheiro, mas é uma renda fixa, né? Na nossa profissão aqui de corretor de imóveis, às vezes o corretor ele pega ali uma comissão em um mês, lá 100 mil, 80 mil, 50 mil, e ele ou ele gasta ou ele também deixa o dinheiro paradinho ali. Qual que é uma dica que você dá aí para esse corretor de imóvel? Pegou uma comissão alta agora, Legal. para ele ter uma renda aí, ou recorrente, Sim. ou um rendimento aí para, sei lá, daqui 1 ano ou 2. Legal. Acho que o primeiro conselho é você ter um orçamento de pelo menos 1 ano, 2 Sim. anos. Então, para você saber que aquele 100 mil que entrou no primeiro mês, espero que no segundo e no terceiro mês aconteça, Sim. mas a gente sabe que não é sempre assim, não né? é sempre. No segundo Não é e no sempre. terceiro pode o 100 virar 0, virar 5, a gente espera que sempre Vem seja 100, vem bastante. 10, a pessoa tem que saber administrar tudo Administrar. isso. Então, que seja diluído num orçamento anual. Poxa, qual é a renda que eu vou ter naquele ano, né? Então, no mês a mês daquele orçamento anual, se eu estipulei que a minha renda é o valor de 10 mil reais, então daqueles 100 mil, eu vou tirar 10 mil e Sim. o valor remanescente, ele é um valor que eu tenho que ter para pra minha aposentadoria. A gente tem que pensar muito no longo prazo, né? Isso é fundamental no mercado financeiro. Na hora de aplicar, poupança não é investimento, então a gente já começa por aqui, né? E zero. Você falou uma caixinha do Nubank lá, vai render pelo menos 100% do CDI, mas já é infinitamente melhor que poupança, é o dobro da poupança. Porém, aquela caixinha ela fica muito ali na mão e vai te dar vontade de utilizar. Sim. Então, é importante que você utilize, né? Pegue uma parte desse valor e coloque um pouco mais para longo prazo. Quando eu falo longo prazo, não é 5, 10 anos. É colocar um investimento ali para 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer um escalonamento que a gente fala. Uma parte fica líquida, né? Disponível para utilização, a outra parte a gente deixa para 1 ano, uma outra parte para 2 e para 3. Porque se você deixar muito disponível também, você não vai ter um esforço. Poxa, esse mês eu não fechei a conta, não fechei minhas contas. Pega do dinheiro. No segundo mês, no terceiro, então você se sente rico. Né? Sentir-se rico sem estar rico é o pior dos negócios. Então, assim, o dinheiro não pode ficar muito disponível, não pode ficar muito travado, mas também não muito disponível. E o orçamento de 1 ano, 2 anos é a melhor coisa que pode e hoje, quem começa no mercado imobiliário, eu vejo muito... Quando eu comecei também era assim. A minha primeira comissão caiu... Eu fiz minha primeira venda em mais ou menos uns 30, 35 dias ali. Quando caiu a primeira comissão, eu falei, nossa, isso aqui será que vai cair todos os meses? Eu já queria trocar de carro, comprar roupa nova, celular novo, computador. Você era bem mais novinho, né, Marcelo? Então, isso há 15 anos atrás, né? Hoje eu mudei um pouco, né? Eu acabo investindo em outros negócios, né? Então, do ramo imobiliário, eu adquiri outras empresas, a gente vem... Inclusive tem uma surpresa aí, hein? Não vou falar hoje não, né? O Naldo tá ali do lado só acompanhando. É um spoiler, mas deixa para depois. Do ramo imobiliário, através das minhas conexões ali com os clientes, eu vim abrindo outras empresas que também me geram renda fixa, né? Exato. Agora, depois a gente vai ter uma conversa aí, esse negócio de investimento, CDI, CDB, essas coisas. Eu não entendo muito, vou precisar de umas aulas aí. Vamos lá, conte conosco. Bacana. E tem também a questão que a gente estava conversando hoje aqui de troca de carro, aluguel de carro. A gente conversou bastante agora à tarde aqui. Exato. Porque 90% dos corretores de imóveis hoje, quando ele recebe a comissão, ele quer trocar de carro. Quer trocar de carro, né? Qual que é a dica? Não, e legal que a gente tá bem fresquinho, né? A gente conversou agora sobre isso. A gente apresentou um modelo aqui de compra de carro zero e aluguel de carros, né? Sim. E a conclusão é aquele ponto, né? Do sentir-se rico, né? Você vai gastar tudo naquele momento, só que você tem gastos que a gente fala, né? Custos econômicos, não são custos contábeis que você está tirando dinheiro do bolso, mas pensa, eu peguei 100 mil reais, comprei um carro, automaticamente esses 100 mil reais poderia me render, sei lá, 1% ao mês numa renda fixa. Então, poxa, será que não faz sentido eu comprar um carro mais velho, um carro mais barato? Também. Ou alugar um carro, né? Que se eu quero carro zero, sempre andar com carro zero, poxa, não é que não faz sentido alugar o carro? Então, fazer contas, né? É sempre importante a gente fazer contas, se requestionar. Sim. Aquilo que você tomava como verdade ontem pode não ser uma verdade hoje. Também. Questiona e não toma nada por impulso, né? Às vezes, aqui em São Paulo, não sei se o pessoal tá vendo fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo, um exemplo, eu fui comprar sofá na Teodoro Sampaio. Tem uma série de lojas. Várias. Você entra lá e você vai do sofá mais barato até o sofá até de 20 mil reais. Assim, é um absurdo.
E todo mundo quer que você faça o negócio ali naquele momento, naquele calor. Eu falo, poxa, eu não compro um tênis no calor do momento. Então a gente entra, gostou do sofá, sai, toma um café, relaxa. Então, com o investimento, na hora de gastar, poxa, passa uma semaninha digerindo isso daí para ver se é aquilo que você efetivamente quer mesmo. Né? A gente está falando de comportamento, embora a gente trate, né, de coisas de compras, de comercialização de bens, né, de mercado financeiro, a gente está falando de pessoas e de vontades. Então, as coisas precisam ser bem atendidas. Precisa ser bem equilibrado ali, né? Bem pensado. Então, acho que esse é o ponto, né? Tentar segurar o comportamento. E outra, se é o que você efetivamente tem vontade, depois de um tempo viu que é isso mesmo, qual o custo que isso vai te gerar? Tá comprado isso? Não, tudo bem. Né? Então, você tem que saber o custo, tem que saber o risco no caso do investimento. Então, poxa, tudo que você sabe, os prós e contras, e sabe mensurar, acabou. Você tomou a decisão ali pautado, né, num valor bem fundamentado. Isso, as dicas aqui não só para corretores de imóveis, né? Na verdade, empreendedores em geral, né? Porque exatamente. Tem mês que você vai receber ali uma grana, outro mês não, a empresa vai faturar, outro não. Sim. Eu tenho empresas que tá começando agora, tipo 2, 3, 4, 5, às vezes até um ano. Ela demora a gerar tracionar, faturamento, né? Isso, até chegar ali no equilíbrio mesmo, ela demora um pouquinho. Eu calculo uma média de 1 ano e meio a 2, né? Isso é uma empresa que está começando agora. O corretor de imóveis ele é um pouco diferente. Depende mais da vontade dele ali, né? Da constância dele. Ele entrando de cabeça ali no negócio, ele pode ter resultados em 45 dias. E isso tem a parte boa e tem a parte ruim, porque quando ele começa com 45 dias, tem aquela questão, ele tô rico. Tô rico e chegou, tô rico, tal. É fácil, não vai, né? não. Tem mais alguma dica para um corretor de imóveis, para ele, quanto ele tem que poupar por mês aí, mais ou menos? Bacana. E eu vou até trazer essa questão que você falou dos 45 dias de ganhar uma comissão com o mercado financeiro. Se a pessoa vai no mercado financeiro e aplica o dinheiro dela tudo em renda variável. Você já vê num vídeo na internet falando que dividendo é o assunto do momento e bota lá os 100 mil reais em renda variável. Tudo lá. Se essas ações que ele comprou em um mês valorizam, sei lá, 10% em um mês, ele vai falar, poxa, ganhei 10 mil reais sem fazer nada no mercado financeiro. Aí ele vai botando tudo. Só que se o risco é para... Né, se a volatilidade é para cima, ela é para baixo também. Então, ter uma carteira diversificada, que você ganhe lá, a renda fixa ela vai te pagar, sei lá, 1% ao mês agora, que está muito bem. No geral, ela paga 0,90, mas todo mês ela vai crescendo um pouquinho e ela te gera uma perenidade de resultado e um crescimento. Ela não fica na loucura. Então, o investidor ele tem que saber qual que é o seu perfil de risco. Né? Se eu sou um investidor conservador, máximo ali 10% de renda variável e 90% de renda fixa. Se eu sou um investidor moderado, até uns 30% de renda variável. Se eu sou um investidor agressivo, eu recomendo no máximo 50% de renda variável, porque a própria renda fixa, você ganha 12%, 13%, em alguns casos até 14% aqui no Brasil, poxa, é um ganho assim muito grande, né? E aí até fazendo analogia com a parte de empreendedorismo, né? O mercado financeiro ele é um novo negócio, é um novo business para você, né? É um negócio que vai te gerar um retorno também. E você falou muito bem, eu achei interessante, você comprou ativos durante a sua vida, né? Você tem uma empresa e essa empresa te originou outros ativos, outros negócios. Você não gastou o dinheiro, você investiu e tem um retorno de volta. Então isso daí é fundamental para que, né, uma pessoa que tenha um crescimento ao longo do tempo. E é tudo de pouquinho em pouquinho, né, Marcelo? De pouquinho em pouquinho você vai crescendo o seu patrimônio ali, o número de CNPJ, o número de empresa e o número de impostos que você ia pagar, né? Isso daí é o queijo suíço, né? Quanto mais queijo, menos queijo, mais você tem, mais você paga. Não tem para onde correr mesmo. Exatamente. Tem gente que fala assim, quando a gente está pagando mais imposto, significa que você está receitando mais, mas ninguém quer pagar tanto, né? O problema é que quando está pagando, tá bom, né? Tá tudo certo. Está pagando, está rendendo, tá tudo certo. Gera receita. Essa semana mesmo saiu aí uma notícia que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ela está meio que sem grana ali para liberar financiamento. E eles estão colocando a culpa no cliente que não coloca mais dinheiro na poupança. Né? A culpa é minha, então. A culpa é sua. Você é o culpado. Eu sou o culpado, mandei todo mundo tirar o dinheiro da poupança. A gente tem aqui 3 processos parados na Caixa, o culpado aqui. Culpado aqui, acharam o culpado, né? Mas isso já mostra que a galera está aprendendo a investir. Exatamente. Está tirando dinheiro da poupança e está colocando ali no mercado financeiro. A remuneração da poupança ela é 0,5% ao mês. Vai dar 6% ao ano, mais ou menos, né? 6 e não é pouquinho. Muito pouco. Muito pouco. Tira imposto também? A poupança não paga imposto. Não, a poupança não. Ela limpa de imposto, mas mesmo
mesmo assim, né, se você voltar, não chega... Hoje o CDI, no momento que a gente está conversando aqui, a taxa é 10,75, com a possibilidade de chegar acima de 11 no final desse ano e 11 no ano que vem. Então, poxa, o seu trabalho é um clique. Um clique em poupança ou clique numa renda fixa, um CDB com liquidez diária. Isso já aumenta bastante o seu retorno, o dobro praticamente. E aí, se você faz estratégias, né, a gente sempre fala muito de estratégias cíclicas. A gente está no momento que a taxa de juros está elevada, a gente pode pré-fixar. A gente compra um pré-fixado, porque se os juros caírem, você está ganhando ali seus 13% garantido por 2, 3 anos. Tudo certo. Mas aí você pensa, tá bom, mas os juros estão elevados hoje, a inflação, de certa forma, não está na meta, mas está controlada. Mas será que se os juros caírem, lá na frente a inflação não volta? Legal, eu vou comprar um ativo para 3 anos ou 4 anos, que ele é IPCA+, e ele ganha inflação lá na volta. Também. Aí você tem que fazer uma estratégia, né? Então, poxa, eu posso colocar, acho que eu devo ter feito um barulhinho aqui, eu posso colocar um pré-fixado no curto prazo, uma inflação um pouco mais no médio prazo e um pós-fixado fica mais para o longo prazo. Então, só na renda fixa existe ali uma infinidade de possibilidades que a gente vai amarrando e deixando o cliente muito alinhado com o que o cliente tem. E a curto prazo? A gente conversou hoje aqui, a gente fez um treinamento aqui com o time hoje. Vou citar um exemplo aqui. Nós temos um cliente aqui, precificamos o imóvel dele em R$1 milhão. Um exemplo. Recebeu uma proposta de 930. 70 mil reais a menos. Chegamos ali no meio termo de 950 mil e tal. Mas o vendedor ainda não quer vender. Aí a gente tem vários estudos aqui, né? A gente usa diversas ferramentas para precificar o imóvel e também entender a velocidade de venda do imóvel, né? Com todos os nossos dados aqui, a gente calcula mais ou menos que esse imóvel vai ser vendido por R$1 milhão em 6 meses. Legal. Mas ele tem uma proposta agora de 950 mil. O que esse cliente poderia fazer com 950 mil em 6 meses para ele poder atingir ou perto disso, ou... Eu sei que não vai render esses... ou pode ser, não sei. Pode até ser. Agora. Pode até ser, né? Tendo em vista que a taxa básica hoje está em 10,75. Se ele comprar um ativo e se o investimento do valor do imóvel, 950 mil reais, ele pode deixar o dinheiro para um pouquinho de prazo, não é nem muito prazo, 1 ano, 2 anos, ele vai ganhar 120% do CDI em alguns bancos pequenos. Legal. Poxa, 120% do CDI vai dar aí uns 13% ao ano. A perda que ele vai ter na venda do imóvel, né, o desconto que ele vai dar, acho que em 3, 4 meses ele recompõe, né? Porque o dinheiro total investido a 120% do CDI vai recompor tranquilamente esse recurso. Essa perda. Eu tenho um caso, até que um cliente meu, a ideia dele a princípio era alugar o imóvel. Não, ele ia vender o imóvel, só que ele não vendeu por conta de desconto e deixou o imóvel 1 ano parado. Um imóvel com valor expressivo. Então, e ele ainda paga condomínio e IPTU. Né? Condomínio e IPTU e ainda custo de oportunidade com o imóvel fechado. E aí o desconto era exatamente esse valor, 50 mil reais. Isso, Então ele perdeu ali, sei lá, no ano, mais de 100 mil reais, 100, 150 mil reais com juros. Ele deixou de ganhar os juros do dinheiro se tivesse vendido por 50 mil reais a menos. Então, assim, a gente tem que sempre levar em consideração que existe um negócio chamado CDI, que a taxa básica de juros é o Selic, o CDI é a taxa de juros que é o overnight. Então, toda noite, esse CDI ele dorme e rende um juro. Então, toda decisão de investimento que você vai tomar na sua vida, você sabe que você está perdendo um custo de oportunidade, que é o custo do dinheiro estar investido. Legal. Então, isso é fundamental para toda tomada de decisão. Então, poxa, 50 mil reais está bem tranquilo. Pode vender e ficar tranquilo. A galera deve estar perguntando agora, o Marcelo está jogando contra, falando que é melhor o cara vender e aplicar o dinheiro. Não, isso aqui é conhecimento. Você tem que ter muito conhecimento ali para poder passar para o cliente. Totalmente. Senão... Pode ser que apareça um outro corretor e passe para ele essa situação e feche o negócio. Exatamente. Então, se o corretor ele é treinado, ele tem esse conhecimento, ele sabe explicar certinho isso daí, vai acabar fechando o negócio ali. Vai ser bom para o corretor que fechou o negócio, para o cliente que fez a venda do imóvel, totalmente. Para a pessoa que está comprando, que ganhou ali um descontinho, e o vendedor também vai aplicar o dinheiro dele, vai render e vai todo mundo ganhar. Exatamente. Você vai ganhar também. Exato. O melhor do mundo é o ganha-ganha. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e no final todo mundo brinda. Exatamente. Esse é o melhor dos mundos. Porque, poxa, se às vezes ele vai vender um desconto de 50 mil reais, ele tem uma oportunidade de um negócio que ele está para fechar, poxa, esse negócio pode render muito mais, né, também do que isso. Então, assim, você ter esse desprendimento e saber onde estão outras oportunidades. É que às vezes o vendedor de imóvel ele tem aquele amor. O apego, né? Às vezes o cara nem quer vender muito, né? Eu não estou querendo vender, mas se chegar a esse preço aqui eu vendo. Mas se você oferece para ele uma possibilidade de venda
com um descontinho ali mínimo, É. mais uma outra possibilidade de investimento para ele recuperar ali a perda dele, eu acho que Exatamente. é um Já bom fica- negócio. já fica com o negócio empatada mais- a conta ali mais empatado. e fica todo mundo feliz. Exatamente. Acho que os cenários, né? O que a gente faz muito lá na Ativa Investimentos é construir cenários para os clientes para boa tomada de decisão. Então, não existe, eu estava falando muito até no treinamento que a gente fez aqui agora, não existe muito um certo, um errado. Existe Sim. uma decisão com todas as informações na mesa. E aí você sabe quanto que você vai deixar na mesa para tomar uma decisão, para tomar outra. Né? Então, você saber o que você está fazendo, e isso vai te deixar você respaldado de todos os riscos, de todos os ganhos, possíveis perdas. Essa é a melhor decisão possível. O Diego é nosso parceiro de negócios aqui, de nossa confiança. Né? Você vê muita propaganda na internet, de muita gente prometendo 5% ao mês. Eu vou te contar uma história aqui. Eu já fechei um negócio com um cliente aqui que tinha aplicado uma grana em Bitcoin e estavam prometendo para ele tipo 7% ao mês. Cara. Nossa. O negócio é bom, passa para mim que eu vou aplicar também. Né? Eu vou colocar uma grana lá também. Né? Aí ele já queria comprar o imóvel já contando com esse rendimento, tal, que ia vir em 60 dias. Eu falei, cara, calma. Totalmente. Então, vamos com calma. Vê direitinho aí seus investimentos, se vai rolar mesmo. Depois a gente assina o contrato aqui para... Senão fica ruim, né? Assina um contrato, aí chega lá, não tem grana. A perda é maior, né? O vendedor fica frustrado, a gente aqui também fica frustrado, mas é complicado. Então é sempre bom procurar investimentos com pessoas de confiança, né? E o Diego é de nossa confiança aqui. A gente tem uma parceria agora. Exato, exatamente. Então, segue aí. Exato. E tem assim, a gente tem órgãos reguladores, né? Para tocar isso. É importante. Então, poxa, da mesma forma que a gente tem o Banco Central, que toca os bancos, né, e faz uma regulação, verifica se os bancos estão seguindo a linha, no mercado financeiro a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Né? Ela é um órgão também que ela vai verificar se, né, todos os players de mercado, né? No meu caso, eu sou consultor CVM, então a gente está debaixo de todas as regras da CVM para conseguir fazer as orientações de investimento. Então, não é qualquer pessoa que chega, acorda no dia seguinte, põe um coletinho da Faria Lima. Exato, eu pôs o coletinho e não. Então, assim, para você ter esse poder, primeiro você tem que ter um background, tem que ter passado por alguns bancos, entender como que funcionam as coisas. Para você, experiência para você. Com dinheiro de outras pessoas. Totalmente. É complicado. É difícil. No mercado imobiliário nós temos o Cresce, com vocês a CVM. Totalmente, Então, poxa, a gente está regulado, né? O Cresce, você está debaixo das regras do Cresce. Então, assim, você conhece o profissional pela a seriedade dele, se ele está seguindo as regras, né, do que o mercado dele pede, no final das contas. Né? Tem que ser negócio com segurança. Exatamente. Bom, Naldo. Tem uma pergunta que chegou pelas redes sociais, falou da parte de investimento, mas, do geral, qual é o principal erro que as pessoas cometem? Legal. Bom, o erro basicamente que as pessoas cometem ao investir, né? O primeiro assim, é você ficar conservador demais e colocar uma poupança e não fazer investimento de verdade. O segundo é você colocar muito o pé no acelerador. Vou te contextualizar e vou te dar um... ali, né? Exatamente. A pessoa ela está ganhando lá 0,5% na poupança e ela fala, não, eu vou deixar de ganhar 0,5% na poupança e vou ganhar agora 5% ao mês no Bitcoin. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o mercado financeiro ali, em média, você ganhar ali na renda fixa 1% ao mês. Então, tudo que fugir muito disso, te oferecendo 3%, se atente. O seu dinheiro tem que sempre ficar numa instituição ou financeira, um banco ou uma corretora. Sim. Então, eu, consultor CVM, por exemplo, eu não posso pegar um dinheiro do cliente e falar, eu vou tocar na Ativa Investimentos, vou custodiar o seu dinheiro. Não. O seu dinheiro fica em uma corretora e em um banco. E aí, o erro principal é o cliente achar, e aí isso é um dado muito importante, né? O cliente, ele acha que um investimento de alto risco vai trazer um grande retorno. Mas se o investimento de alto risco necessariamente fosse garantir um alto retorno para ele, o investimento de alto risco seria de baixo risco. Então, assim, não existe isso. Né? Então, assim, o investimento de alto risco ele tem uma propensão a te trazer, no longo prazo, um retorno maior, mas não é garantido. Então, assim, coloque no seu portfólio a fatia de risco que lhe convém. Aí o exemplo é Petrobras... Ou divide, né? Totalmente, você deixa divididinho, né? Faz essa divisão. Você pega a Petrobras nos últimos 10 anos, ela deu 700%, enquanto o CDI deu 140%. É muita coisa. Eu vi o gráfico que você mostrou ali, nossa. Exato, mas assim, nos últimos 8 anos, ela chegou um momento que ela chegou a perder 80%, e o CDI estava ganhando 16%. Então, a pessoa só consegue segurar esses 10 anos se a pessoa colocou lá um pedacinho da fatia. Se ela tiver uma
uma grana boa lá, ela vai No acabar primeiro retirando, ano a pessoa tira. Caiu, já tira. No primeiro não ano deve ter cliente que está lá desde a baixa até agora. Jamais. 10 Já anos mudou é bem difícil. Só se o cara mudou dormiu e muitas acordou vezes, 10 anos depois, aí teve essa notícia boa, né? Bem difícil. E o erro principal também é não investir. Totalmente. Gastar tudo, né? Gastar todo o dinheiro ou fazer muitas dívidas, né? Às vezes a gente tem muito... para fazer análise de crédito aqui, às vezes eu vejo, principalmente com quem ganha acima de 25, 30 mil por mês. Sim. Eles sempre têm ali um empréstimo pessoal, um consignado também, que é praticamente a mesma coisa, um financiamento. Eu já peguei olerites aqui de 25, 30 mil reais, que ele tem ali 50% da renda comprometida já, né? só com financiamento, empréstimo, isso e aquilo. Se perde, né? A pessoa acaba se perdendo. Que é fácil, né? Quem ganha bem, o banco oferece muito dinheiro para ele ali, né? Então acaba que... vai mais um. Aí quando vai ver, já está 50% da renda comprometida. Aí a gente volta no ponto. Sentir-se rico sem ser rico é um grande problema. Mas esse ponto. A gente está sempre muito focado em ganhar mais. Sim. E não gastar menos. Não gastar menos. E aí, quando você não faz conta mais, quando você tem o olerite de 25, 30, muitas vezes você acaba não fazendo conta. Porque, e aí, quando você falou uma questão fundamental, né? O empresário ele sempre faz conta, porque ele sabe que, né, no mês seguinte pode ser que venha menos. Então, ele está sempre fazendo conta. O olerite, né, ou até mesmo a pessoa que tem aquela recorrência de receita com certeza, ela não faz mais conta. Não. E aí vai colocando um recurso ali. Porque ela sabe que está todo mês ali, aquela graninha ali, está tudo certo. Aí ele vai comprar um imóvel. Às vezes o banco nega o financiamento, aí ele liga, por que negou? Ganhou 30 mil por mês, ganhou 30, mas tem 18 comprometido. Tá? Exatamente. Então, assim, são fatores, né, fundamentais. Se pudesse estabelecer 3 fatores fundamentais, né? O tempo importa, então quanto antes, nunca é tarde, quanto antes você começar a investir, e às vezes não é nem o valor, né? O valor que você consiga criar aquela linearidade. Começa com 100 reais, né? 200, 500 reais. Pega uma fatia ali do seu salário, uns 10% do seu salário e vira uma regra aquele investimento. É como se fosse pagar uma parcela, né? Não sei se... Acho que muita gente aqui já teve a ocasião de que eu pagava uma parcela de 500 reais e meu orçamento fechava. Agora acabou a parcela, estou gastando o mesmo dinheiro, não está sobrando os 500. Porque ele já comprometeu essa grana em outra coisa. Provavelmente. Rapidinho. Acontece então, mesmo. A gente paga uma parcela para nós mesmos, né? Sei lá, se pudesse emitir um boleto para a gente pagar para nós mesmos no investimento, funcionaria muito bem. Então, assim, criar essa disciplina, o tempo importa, a frequência tem que ser constante, né? Se você ali, a gente sabe que a nossa vida em um mês ou outro não vai fechar, mas na maioria das vezes fazer essa constância, né? Isso é fundamental, e investir certo. Investir certo não é você achar aquela oportunidade, achar o preço daquela ação lá embaixo e acertar. Não, é você fazer sempre no investimento pensado. Exatamente. Isso é bom. E uma dica também é investir no marketing também da pessoa, marketing pessoal da pessoa. Exatamente. O empresário, o empreendedor, ele tem que investir em marketing, não adianta. Exatamente. Ele guarda uma reserva, ele recebeu X, guarda uma reserva para investimento e outra reserva ele investe em marketing. Ele tem que ter, não adianta. Se a empresa quer crescer, tem que investir no marketing. Sem venda não tem negócio, né? Não vai. Geração de caixa é o fundamental para a empresa crescer. A empresa que quer crescer, ela tem que investir no marketing. Totalmente. Aqui a gente eu tiro em média 10, 12% do faturamento aqui, a gente investe em marketing. Né? É fundamental. E guardo mais uma outra parte ali, que é a parte de investimento. Legal. A pessoa física também, né? O marketing pessoal, né? E não misturar também. Tem muita gente que mistura a pessoa jurídica com pessoa física. Totalmente. Né? A pessoa jurídica está falida e a pessoa está rica. Física está tomando champanhe, né? Tem que equilibrar os dois ali. Eu sempre deixo as duas ali equilibradas. São duas caixas fundamentais. Porque não dá. Você tem que ter a saúde da sua empresa boa para a sua pessoa física conseguir andar, deslanchar. Isso mesmo. Exatamente. Boa. Bacana. Para encontrar, então, né, o nome da empresa é Ativo Investimentos. No Instagram a gente está como @Ativo marca Investimentos. na telinha aí. Legal. Ou no site www.ativo no masculino, que tem uma corretora que chama-se Ativa, mas a gente é ativoinvestimentos.com.br. É só procurar lá, depois a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. O Naldo vai marcar lá colocar lá o arroba lá no vídeo. E se você quer virar corretor de imóveis, Remax Smart. Boa, galera. Então é isso, hein? Até a próxima.